Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho, você está no canal Encarada. Hoje a gente vai fazer um preview, vai fazer um esquenta especial para esse UFC Rio, UFC 237, que acontece nesse sábado. Aqui atrás na arena, na Geonesse Arena, nós teremos José Aldo, Anderson Silva, Jéssica Andrade, Rose Namajunas disputando o cinturão peso palha feminino do UFC. Então vou fazer uma breve análise, vocês pediram fazer uma breve análise sobre essas lutas principais que acontecem nesse sábado e tá todo mundo ligado. Como vocês têm acompanhado, a gente tem mostrado muita coisa legal sobre essa semana aqui no canal Encarada. Então você que ainda não conhece o canal Encarada, ainda não está inscrito no nosso canal, não recebe os nossos vídeos com informação sobre o mundo das lutas, já clica o dedo no botão vermelho que está logo aqui embaixo e ativa o sininho de notificação para receber os nossos vídeos assim que eles subirem aqui no YouTube. Começando pela luta entre José Aldo e Alexander Volkanovski. O Volkanovski é um australiano que não perde há 16 lutas no MMA, ele está há quase 5 anos sem saber o que é derrota no MMA e ele vai ter pela frente aí o José Aldo, que está embalado de 2 vitórias consecutivas. O José Aldo vem de vitórias contra Jeremy Stephens e Renato Moicano, ambas as vitórias por nocaute, e o José Aldo, como todo mundo sabe, essa será a penúltima luta do contrato dele com o UFC. Ele está na expectativa de, na última luta desse contrato, ter mais uma chance pelo cinturão, quem sabe contra o Max Holloway ou qualquer outro campeão que possa aparecer, caso o Max Holloway suba de categoria e tudo mais. Então o José Aldo está sonhando com essa chance pelo cinturão. Para isso ele está adotando essa estratégia de eliminar todos os contenders que aparecerem na sua frente. Ele já venceu o Jeremy Stephens, venceu o Renato Moicano e agora ele quer vencer o Alexander Volkanovski para que o UFC chegue a um ponto que pense, realmente, a gente não tem quem colocar contra o Max Holloway, então que tal colocar o José Aldo pela terceira vez? Eu acho bem difícil isso acontecer. O Aldo já perdeu 2 vezes com o Max Holloway, então acho muito difícil ele ter uma terceira chance, mas esse é o sonho do José Aldo e ele vai ter uma tarefa muito difícil pela frente, porque o Alexander Volkanovski, como a gente viu na última luta contra o Chad Mendes, é um cara muito duro, tem pegada, bate forte, é resistente a golpes, então serão 3 rounds aí, provavelmente, né, pode acontecer um nocaute ou uma finalização, mas eu tô apostando aí numa luta de 3 rounds e eu acho que se o brasileiro tiver num bom dia, ele não deve ter tanta dificuldade assim para vencer o Volkanovski. Eu acho que tem tudo para vencer essa luta na decisão do juiz. Vale lembrar que essa é a 4ª vez que o José Aldo vai se apresentar no evento do UFC aqui no Rio de Janeiro. Nas 3 últimas vezes que ele se apresentou, ele teve 2 vitórias e 1 derrota. A última derrota foi exatamente a última vez que ele lutou no Rio de Janeiro contra o Max Holloway. Agora ele vai ter uma nova chance diante do seu povo para provar que é o rei do Rio, dessa vez contra o Alexander Volkanovski. Parada dura, mas se o brasileiro tiver num bom dia, pode ter certeza que ele vai mandar muito bem dentro do octógono e quem sabe aí emplacar a 3ª vitória consecutiva. Na coluta principal da noite nós teremos Anderson Silva, que retorna ao octógono mais famoso do mundo em um evento no Rio de Janeiro, depois de quase 7 anos. Vale lembrar que a última vez que o Anderson Silva lutou no evento do UFC no Rio de Janeiro foi lá em 2012. Curiosamente, última vez também que o Anderson Silva nocauteou alguém dentro de um octógono do UFC, naquela luta contra o Stephan Bonnar lá em 2012. O Spider fez a festa, uma noite que teve Minotauro e tudo mais. Agora ele está voltando uma situação completamente diferente na carreira. Naquela época ele era o Anderson Silva, dominante, campeão. Hoje ele volta numa fase diferente, ele vem de derrota para o Israel Adesanya, mas é bom lembrar que foi uma apresentação muito boa do Anderson Silva. Acho que na luta contra o Adesanya, apesar da derrota na decisão, ele mostrou o quanto ele ainda pode lutar em alto nível, o quanto ele ainda pode ser um lutador do topo da categoria dos médios, se ele quiser fazer boas apresentações, se ele mostrar interesse dentro do cage, ele pode muito bem fazer isso. E ele vai enfrentar o Jared Cannonier, que não é nenhum lutadoraço. Jared Cannonier chega como favorito para essa luta por ser o 10º colocado no ranking oficial da categoria dos médios. Quem não tá ligado, o Jared Cannonier já passou pela categoria dos meio pesados, passou perrengue, teve uma sequência de derrotas até migrar para a categoria dos médios, onde ele estreou em novembro do ano passado, enfrentando o David Brandt e nocauteou, passou o carro com um nocaute no primeiro round, e talvez por isso o Jared chegue como favorito nessa luta contra o Anderson Silva. E tem outra coisa também, o Anderson nas últimas 6 lutas, se eu não me engano, o Anderson tem 5 derrotas, então é claro, é bom sempre lembrar que estamos falando de Anderson Silva, um ex-campeão do UFC. Então é claro, sempre bom lembrar que estamos falando de Anderson Silva, um ex-campeão do UFC, recordista de defesa de cinturão, os maiores nomes da história do MMA, mas a fase dele no octógono é muito diferente de anos atrás. Algo que pesa a favor do Anderson Silva é a experiência que ele tem no MMA. O Anderson Silva tem 34 vitórias na carreira no MMA, só para você ter uma ideia, esse número é mais do que o dobro do que o número de lutas que o Jared Cannonier tem na carreira. Jared Cannonier tem 15 lutas na carreira, então a experiência do Anderson Silva é muito maior, isso pode pesar, e o que pode pesar também é o calor da torcida, o apoio da torcida. A torcida brasileira sempre
faz pressão nos adversários, sempre impulsiona os lutadores dentro do octógono, então isso pode muito bem motivar o Anderson Silva a ter uma grande apresentação e acabar vencendo aqui dentro do cage. Só para finalizar mais uns números, o Anderson Silva, 77% das vitórias do Anderson Silva no MMA foram ou por nocaute ou por finalização. O Jared Cannonier, que tem uma carreira um pouco menor, ele tem um aproveitamento melhor, tem 82% de vitórias por finalização ou por nocaute. Embora o Jared Cannonier seja o favorito nas casas de apostas, eu tô dando o favoritismo aí pro Anderson Silva. Eu acho que vai pesar o fator casa, vai pesar a experiência e a bagagem que ele tem ao longo de tantos anos no topo no MMA. E para finalizar, nós teremos na luta principal Jéssica Andrade disputando o cinturão peso palha feminino contra Rose Namajunas, atual campeã, que mostrou coragem, botou a cara, vai botar a cara aqui no Rio de Janeiro, vai defender o seu cinturão, vai colocar o título em jogo. É uma luta muito interessante para a brasileira, ela é a favorita nas casas de apostas, ela tem um jogo que casa muito bem, muito encaixadinho para esse jogo da Rose, ela vai muito bem em pé, vai muito bem no chão também. Mas por outro lado é bom lembrar que a Jéssica Andrade tem um poder de nocaute, a gente fala muito do poder de nocaute que a Jéssica tem diante das rivais, ela nocauteou Karolina Kowalkiewicz de uma forma brutal na sua última apresentação, são 3 vitórias consecutivas desde que ela perdeu a chance pelo cinturão, mas a Rose Namajunas, depois de 11 lutas na carreira, nunca foi nocauteada, nunca teve nenhuma derrota por nocaute, ela só perdeu por decisão ou finalização. Então, será que a brasileira vai quebrar o tabu e ser a primeira a nocautear Rose Namajunas no MMA? Ou será que Rose Namajunas vai quebrar a banca mais uma vez? Porque a Rose Namajunas, por 4 vezes, ela pisou no octógono do UFC como azarão. E o que aconteceu nas 4 vezes? Nas 4 vezes, ela foi a vencedora, ela teve o braço erguido e quebrou a banca. É bom lembrar também que a Rose sempre foi muito bem conhecida pela especialidade no jiu-jitsu, mas nas últimas 2 lutas contra a Joanna, ela mostrou também uma evolução claríssima na trocação, uma evolução muito grande na luta em pé. Ela venceu a Joanna uma vez por nocaute e na segunda vez na decisão dos juízes, fazendo a luta quase que inteira de pé na trocação, o que mostra a sua evolução na trocação. Então a Jéssica tem sim grandes chances de vencer a Rose Namajunas, ela pode encurtar muito bem a distância, encaixar muito bem os golpes dela, encurralar na grade, mas não será uma luta fácil, não é à toa que a Rose é uma grande campeã, bateu 2 vezes a Joanna, que é a maior campeã na categoria peso palha feminino, bateu com louvor, vai ter um grande desafio diante da Jéssica Andrade, ainda mais no Brasil, onde a Jéssica vai ter o apoio na torcida. O meu favoritismo vai ficar para Jéssica Andrade, eu acho que o estilo de jogo da Rose Namajunas casa muito bem para Jéssica, então a gente pode esperar aí uma grande apresentação da brasileira e uma grande luta no final das contas. Para finalizar, eu lembro que esse UFC 237 tem nomes como Rogério Minotouro, a gente vai ter aí BJ Penn contra Clay Guida, 2 veteranos, 2 lendas do mundo das lutas que todo mundo gosta, eles vão se enfrentar, é claro, já estão em declínio na carreira, fase final da carreira, mas são 2 grandes nomes, é muito interessante ver esses caras de perto. Então, se você curtiu ver esse preview direto aqui da Geonesse Arena, onde acontece nesse sábado o UFC 237, larga o like para dar aquela moral, a gente ficar sabendo que vocês curtiram, mas eu quero comentários de vocês, o que vocês acham desse UFC 237, o que vocês estão esperando desse UFC Rio, comenta aí.